uma esquerda cirandeira, né, que adora fazer isso. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir o vídeo do Jones Manuel e ele vai contar pra gente um pouquinho de como foi o balanço dessas manifestações pelo fim da escala 6x1, como um primeiro momento ali de manifestação, porque a gente vai ver através desse vídeo que a gente vai ter que ir mais pra rua, que vai ter que ter mais manifestações, então bora falar um pouquinho mais sobre isso? Mas antes eu queria te pedir pra deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Bora lá? Camaradas, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira à noite, tô morto e cansado, minha voz tá meio prejudicada, tô bronzeadíssimo. Hoje aconteceu o ato pelo fim da escala 6x1 em Recife, em todo o Brasil. E aí vamos fazer algumas avaliações aqui preliminares do ato. Vamos lá. Primeira coisa a se dizer é que, assim, lamentavelmente mesmo, tem figuras da direita, o que é esperado, e até figuras petistas dizendo que o ato flopou, que não deu jeito, assim. É inacreditável. Bota aí na tela, Maxwell, por favor, um print de um desses amalucados aí, imbecil, governista crítico, falando que o ato flopou e que não sei o quê. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui com um elemento óbvio, que se chama de esquerda no Brasil, grosso modo, desde o Fora Bolsonaro, vem conseguindo colocar bem poucas pessoas na rua. Bem poucas pessoas na rua. De maneira geral, o ato grande, que tradicionalmente é grande, é o 8M, o 8 de março. Acho que hoje, inclusive, em termos de calendário fixo, é o maior ato que a gente tem no Brasil. O 20 de novembro em vários estados vem morrendo na prática, inclusive é uma preocupação, ao meu ver, gigantesca, assim, o 20 de novembro na prática vem morrendo em vários estados, é cada vez menor, é cada vez mais, sabe, sem mobilização de rua, as mobilizações de rua são menores cada vez mais, o Gritos Excluídos também vem bem diminuído, vem bem pequeno, o 1º de maio, Nossa Senhora do Céu, sabe? As centrais sindicais pelegas, liberais e governistas e tal, CUT, CTB, Força Sindical, transformaram o 1º de maio em grandes festas, showmício, quando o Michel Temer fez a contra-reforma trabalhista, cortou o imposto sindical, acabou arrumando dinheiro para sorteio de carro, para showmício, para não sei o quê. O 1º de maio vem minguando em todo canto. Na prática, desde os atos fora Bolsonaro, a maior jornada de lutas que a gente conseguiu fazer foi contra a pele do estupro. Assim, teve os atos também em defesa da Palestina. Grosso modo, tendencialmente, foram atos de vanguarda, alguns maiores, alguns menores, dependendo da capital e por aí vai. Teve alguns atos também que aconteceram nesse meio tempo, mas me parece que a jornada de lutas contra a pele do estupro foi o maior que a gente teve, por exemplo, desde que começou o governo Lula 3. Aí, eu tava lá, tanto na da PL do estupro, quanto na sexta-feira, essa pelo fim da escala 6x1. E eu concordo com o Jones. E assim, não podem falar que flopou, porque não flopou. Teve manifestação no Brasil inteiro pelo fim da escala 6x1. Podia não estar cheio como a gente gostaria que tivesse? Ok. Mas falar que flopou não é verdade. Aí, a extrema-direita falar que os protestos flopou é um negócio, primeiro, absurdo por uma coisa bem simples e objetiva. A extrema-direita ela tem uma tática de concentração de forças, o que faz sentido a nível de foto, mas é muito restrito a nível de convencimento popular, de dialogar com toda a classe trabalhadora. Normalmente eles marcam um grande ato em São Paulo, na Avenida Paulista, e aí sai caminhão, sai ônibus do inferno para levar todo mundo para a Avenida Paulista. Então pegam ali todo o sudeste sul brasileiro, concentram todo mundo ali. Isso por quê? Porque eles têm patrocinador, né? E a gente não. Imagina se a gente tivesse patrocinador pra pagar ônibus pra gente ir, pra pagar refeição, pagar estadia pra gente ir, tudo pra São Paulo fazer a manifestação na Paulista. Ai, eu tenho certeza que a gente ia mostrar que a gente é bem maior do que eles imaginavam. Mas como a gente não tem patrocínio, né? O que aconteceu hoje, né, no dia 15 de novembro, na Proclamação da República, foram atos espalhados por mais de 300 cidades, né? Então foi um negócio diferente, não foi negócio bolsonarista. Concentrou 100 mil pessoas na Paulista. Veio o ônibus do Paraná, veio o ônibus do Rio Grande do Sul, veio o ônibus de Santa Catarina, veio o ônibus do Rio de Janeiro, veio o ônibus de Minas Gerais, veio o ônibus do Espírito Santo, veio o ônibus da Bahia. Não, aqui não.
foram atos espalhados por todo o Brasil. Então, por exemplo, o ato que a gente fez agora foi maior, bem maior, que o último ato bolsonarista. Bem maior, mais espalhado pelo Brasil, mas o número de pessoas na rua foi bem maior. Isso por um lado. Por outro lado, veja, é muito triste. E aí, veja, gente, isso não é todo petista que faz isso não, viu? Tem um grupo imbecil na internet que tudo é um novo junho de 2013, que tá atacando o Rick. O Leonardo Atushi fez uma esquerda cirandeira, né, que adora fazer isso. Entrevista com o líder de seita, que é o Rui Costa Pimenta, que tanto o Atushi como o Rui Costa falaram que são contra o fim da escala 6x1, né, se defende o empresariado, né, falaram que são contra o fim da escala 6x1, e o Rui Costa Pimenta chamou o Rick Azevedo de Zé Ruela, sabe? Um negócio tosco, bizarro e tal. Agora veja, é curioso falar isso, né? Porque o presidente da República fez o 1º de maio em São Paulo, que não deu nem 2.000 pessoas, né? Eu, no vídeo passado no meu canal, na avaliação Exatamente. Da campanha do Boulos, coloca aí na tela, Maxão, inclusive. Eu falei que não deu nem 3.000 pessoas. Um amigo meu de São Paulo, que tava no ato, mandou mensagem pra mim e fez: ó, Jones, tu falou que não deu nem 3.000 pessoas, então foi muito bom, não deu nem 2.000 pessoas. Aí mostrou várias fotos e vídeos que ele fez durante o ato e falou assim: ó, bicho, aqui, sendo generoso, tem 1.200, 1.300 pessoas. Então, assim, sabe, gente, pelo amor de Deus. Ninguém lembra mais, mas em 2023, o petismo, naquele teatro de que Lula tava lutando contra o Campos Neto, que aquilo sempre foi um teatro, viu, gente? Os caras não conseguiam colocar 100 pessoas na rua. Teve um ato contra o Campos Neto. Nessa época, eu ainda estava em processo de mudança e ainda morava no centro, ali na Avenida Guararapes, né? E aí, o ato foi na janela da minha casa. Gente, sem mentira nenhuma, tinha 17 pessoas. 17 pessoas. É isso. A galera da CUT lá fazendo um ato contra o Campos Neto, pela taxa para baixar a taxa de juros e por aí vai. 17 pessoas, sabe? Então, assim, não dá para levar a sério. Veja, o ato foi muito exitoso, né? O ato foi muito exitoso, o ato foi muito grande. Em Recife, eu arriscaria dizer que teve de 3 a 4 mil pessoas. 3 a 4 mil pessoas. Porque eu arrisco dizer que aqui no Rio devia ter, sei lá, entre 2 e 3 mil pessoas também. Eu acho que devia ter. Eu achei que tinha bastante gente, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu acho que a chuva, porque assim, até quinta-feira à noite choveu torrencialmente no Rio de Janeiro. Então, assim, acho que teve influência sim, mas eu nunca tinha pego um ônibus cheio de gente indo pra manifestação. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, pra mim, eu acho que a gente foi muito exitoso, sim. E concordo muito com o que o Jones está falando. Eu digo que ele foi muito exitoso por 3 fatores fundamentais. Primeiro fator fundamental. Foi um ato que foi convocado bem às pressas, porque a dinâmica da conjuntura se acelerou. Então, na prática, os atos foram convocados na segunda-feira, final da tarde. O ato foi na sexta-feira. São 4 dias de preparação. Nós do PCBR, em Recife, a gente fez panfletagem chamando pro ato. Então, por exemplo, o ato aconteceu sexta-feira. Na quinta-feira, por exemplo, a gente foi para terminal de ônibus, a gente foi para a estação do metrô e teve um evento muito grande lá na Várzea, que a gente foi para a Várzea à noite fazer panfletagem lá. No instante, a gente distribuiu 500 panfletos chamando pro ato. Percebe? Eu não sei se outras organizações fizeram, né? E aí eu não vou afirmar que foi só a gente que fez em Recife e tal, mas a gente fez. Mas é isso, fez pouco, porque pouco tempo do ato e tal. E aí teve algumas particularidades, porque, por exemplo, teve cidade que só teve divulgação do ato na quarta-feira. E algumas cidades, inclusive, só divulgaram na quinta-feira de manhã, sabe? E aí, isso acontece por uma característica, gente, bem simples e objetiva. O VAT, ele é um movimento que ele tem uma expressão nacional muito grande, mas ele é pouco capilarizado em cidades. Então, acho que teve alguns problemas de comunicação aí, uma lógica, a meu ver, equivocada, que é assim, vamos imaginar a cidade X. A cidade X não tem VAT, aí vai ter que esperar alguém do VAT de São Paulo dizer a data e o horário da manifestação na cidade X não tem VAT, assim, sabe? Não é por aí que a banda toca, não. Assim, todo respeito e consideração ao protagonismo do VAT na luta, né? É inegável um papel protagonista e fundamental do Rick Azevedo, inegável, sim, sabe? Concordo. E aí, eu acho muito ruim quem tá aí na internet atacando o Rick, desmerecendo. É inegável. Dito isto, a pauta é da classe trabalhadora, não só do VAT. Sim. E onde não tem VAT, ou é natural
que as organizações populares se juntem para organizar e tal, porque não faz sentido subordinar a dinâmica local a um burocratismo nacional, né? A data nacional é essa, as localidades se organizam, né? Enfim, isso é fundamental. Então, o pouco tempo de preparação para o ato, né, ao pouco tempo de divulgação, fez com que, a meu ver, a resposta fosse muito boa. Esse é um primeiro elemento que a gente precisa considerar. Acho que tem um segundo elemento que é fundamental, que é, gente, as organizações do campo governista não colocaram peso no ato. E aí, por exemplo, aqui em Recife, o PCdoB tem uma boa desculpa que eles tinham um congresso da juventude e o congresso da UMES, e aí não foram em peso porque, enfim, aí tinha um congresso e tal, mas, por exemplo, o PT praticamente não foi, tinha militantes de base do PT. Não foi nenhum vereador, por exemplo, do PT, nenhum deputado estadual do PT. Sim, é isso. Né? Não foi. Então você não via as lideranças do PT, as correntes do PT, os deputados do PT. Então, eu como estava na manifestação aqui no Rio, lá na Cinelândia, posso falar aqui quem eu vi de governantes lá. O Glauber, inclusive tirei foto com ele, ó. Vou mostrar aqui. O Chico Alencar, eu o vi no carro de som. O Rick Azevedo estava lá. A Thalíria estava lá também. E eu acho que, assim, de governantes que eu tenho mais, assim, na cabeça, mais famosos, assim, foram esses. Nenhum deles é do PT, né? O pessoal também foi bem pouco. Tava lá o presidente, tava lá a vereadora Jo Cavalcante, mas militância mesmo, foi quase ninguém. Movimentos populares do campo democrático popular, foi quase ninguém, né? Foi quase ninguém. Então, me parece que está se repetindo a dinâmica do Fora Bolsonaro. Quem viveu Fora Bolsonaro sabe, lembra, que no primeiro ato, 29M 2021, em vários estados, em várias cidades, o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT, o PSB, por aí vai, não foram pro ato. Né? Na expectativa de achando que ia flopar, que não ia dar ninguém e tal. Aqui em Recife, por exemplo, no primeiro ato Fora Bolsonaro, o maior bloco, de longe, era na época do PCB e da UP. Eram os dois maiores blocos. De longe, assim, muito de longe. Aqui no Rio, tenho que dizer que também eram os maiores blocos, PCBR e UP, nesse ato de sexta-feira. Assim, uma diferença acachapante. No ato, hoje, em Recife, o maior bloco era o nosso. Tinha uma galera muito grande do MST aqui no Rio de Janeiro também. Tanto que a galera que veio toda junto no ônibus comigo era do MST. PCBR. E depois o segundo maior bloco era o da UP. Então foi uma dinâmica que meio que se repetiu. Como era esperado, inclusive. Eu falei isso no debate com os camaradas em Pernambuco. Falei, meu irmão, vai acontecer a mesma coisa no ato Fora Bolsonaro. Os caras não vão no primeiro ato, vão esperar, se der gente, eles vão no próximo. E pode ter certeza disso, viu? Que no próximo, todos os parlamentares que não apareceram agora, todos os sindicalistas que não apareceram agora, vão estar no próximo. Teve um momento, por exemplo, do ato, que a camarada Yasmin, né, fez uma fala e fez uma crítica à CTB e à CUT por não estar no ato, né, as centrais sindicais e tal. Aí, quando acabou a fala, um rapaz da CUT foi lá reclamar com Yasmin e dizer assim, não, pô, a CUT tá aqui, eu tô aqui, uma pessoa, sabe? E mesmo assim o ato foi grande. Então, assim, tem o fator da divulgação ter sido pequena porque o ato foi puxado muito de cima e foi certo ter puxado o ato, gente, foi importante ir para as ruas. E aí a ideia não é um ato só vai resolver tudo, a ideia é um calendário de lutas. Foi importante ir para as ruas, mas foi uma divulgação muito breve, muito curta. O campo democrático popular, como se chama vulgarmente, o campo do petismo, grosso modo, não deu peso ao ato, não foi ao ato. E aí, gente, assim, é muito fácil. Faça um exercício que é o seguinte, você, no seu estado, vá para as redes sociais. Acabei esse vídeo, Jones. Vá para a rede social dos deputados progressistas, dos vereadores, dos sindicatos cutistas, da CTB, não sei da onde e tal, e vejam, por exemplo, se divulgaram um card do ato, vejam se divulgaram chamada para o ato, vejam se mobilizaram para o ato. Então, assim, né? Foi um processo muito espontâneo de redes sociais e um peso muito grande das organizações de esquerda radical. A tendência nacional foram as organizações de esquerda radical assumirem um protagonismo. E aqui com um destaque importante para o PCBR e para o UP. Em várias cidades eram os maiores blocos, sabe? Em várias cidades eram os maiores blocos. Isso fez com que o ato fosse um ato que esse negócio de sem partido, de baixa bandeira, não teve chance nenhuma. Não. Né? Aqui em Recife. Eu tirei uma foto, inclusive, lá, com uma bandeirona atrás do PCBR. Tinha uma galera anarquista, sabe? Tinha de tudo. Recife, a gente participou da organização, foi o PCBR que garantiu, por exemplo, o carro de som.
o que fez com que a gente organizasse todo o processo de fala, todo o processo de dinâmica e tal, um ato. Aqui em Recife, por exemplo, a gente não teve dúvida aqui que é fim da escala 6x1 com redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Aqui foi ponto pacífico, todas as falas e tal, o tom político, foi muito bom. Tem um terceiro elemento também que a gente não pode desconsiderar, que é feriado, né, gente? É assim, feriadão, pô, sexta-feira, final de semana, então... A gente aqui do PCBR fez todo um processo político de entrar em contato com várias organizações, vários movimentos sociais que muita gente falou, ó, bicho, a gente apoia, a gente tá junto, a gente queria ir, mas feriadão é foda. E aí foi um erro, eu continuo achando que não foi um erro, gente, porque é isso, é um primeiro ato, né? O ato mostrou força, conseguiu colocar uma jornada de lutas no Brasil quase inteiro. O ato mostrou, e aí vem um ponto importante, veja, para além do número de pessoas na rua, muita adesão popular. Gente, não teve um motoqueiro reclamando, sim, porque quem vai para ato de rua sabe, né? Quando a gente fecha a avenida, o primeiro que reclama são os companheiros motoqueiros, né? Não teve um motoqueiro reclamando. Não... Gente, uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida é no ônibus indo a caminho, entrou um bondão, tava eu, meu companheiro e um amigo nosso. E aí, mais ou menos ali no Maracanã, entrou um bondão do MST. Muita gente, muita gente. E aí, beleza, foi todo mundo, o ônibus até lá no centro. Aí uma passageira, quando chegou no centro, levantou pra sair. E aí ela fez uma fala, ela quis falar. E aí ela se levantou e falou, gente, eu tô muito emocionada de ver tanta gente aqui hoje mobilizada pra lutar contra a escala 6x1, a favor do povo. Aí ela falou que todo o poder emanava do povo e falou Palestina livre. E aí, eu até filmei e postei lá no meu Instagram. Inclusive, se você não segue no meu Instagram, tá perdendo, porque tem um monte de coisa muito legal lá no Instagram que eu não coloco aqui, que tem lá. Então, assim, vai lá e me segue, é @camaradaluna. Eu até postei lá no meu Instagram porque foi lindo demais, eu me emocionei. Essa é a força da gente, sabe? A gente tem a força do poder popular, de estar junto com o povo, para o povo, com o povo, sabe? Nós somos o povo, a gente quer melhores condições e, obviamente, quem sofre com todos os problemas que o sistema causa, vai entender que a gente tá do lado, vai entender que a gente tá ali para somar e para ajudar e não para competir. Então, eu acho que esse foi realmente o maior ganho dessa manifestação da escala 6x1, pelo fim da escala 6x1. Não teve um carro buzinando, não teve um trabalhador, quando a gente passava na frente de uma loja, não mostrar simpatia. A gente entregou, por exemplo, a gente aqui do PCBR levou mais de 2.000 panfletos, a gente conseguiu entregar tudo assim, rapidão, porque a galera pedia, panfleto. E aí, isso é um bagulho muito louco, né? Que quando a gente sentou, assim, no final do ato e começou a conversar, era uma coisa que todo mundo destacava. Tipo assim, meu irmão, eu nunca vi isso, velho. A galera via e pediu o panfleto, né? Ah, vocês aí, né, contra 6x1, né? Contra 6x1, me dá o panfleto, me dá o panfleto, me dá o panfleto. Então a galera pedia o panfleto, sabe? A galera na porta das lojas, ali na Conda Boa Vista, aplaudindo, dizendo, é isso aí, tô com vocês e tal. Eu peguei uma matéria que eu achei muito bom, que sintetiza muito isso. Vê só, isso foi na Bahia, né? Na Bahia a galera fez uma ação no shopping, e aí, deixa eu abrir aqui, ó. Eu achei foda demais, porque eu acho que a galera do shopping é uma das que mais sofre com a escala 6x1. Então, assim, levar esse protesto, essa manifestação, esse debate pra dentro do lugar onde as pessoas mais sofrem com isso, pra mim foi, assim, um acerto gigantesco. Bastante protestos estão em shopping em Salvador pelo fim da escala 6x1. Aí aqui a faixazinha do PCBR. Pra você ver, ó, a galera na praça de alimentação comendo e protestando, sabe? Pra vocês verem como tá todo mundo a favor dessa pauta, né? E quem não tá, né? A gente já sabe que tem alguma coisa errada. Talvez não sejam tão amigos do povo assim, né? Também, aí, repara isso aqui. Aí a galera entrou no shopping, né, e tal. Quando viu a multidão, uma praça de alimentação, no piso térreo do centro comercial, a funcionária Sheila, 40 anos, saiu da loja em que trabalha para entender o que estava acontecendo. Foi uma surpresa para mim, mas uma surpresa feliz, porque eu acho que essa PEC deu voz pra gente, que é de uma classe maior, mas não tem vez, disse, sendo interrompida pelas próprias lágrimas. Ao se recompor, a funcionária explicou o motivo de estar tão emocionada. É uma luta muito grande. Às vezes não temos nem direito a uma folga quando adoecemos ou quando a família precisa de nós. Às vezes levamos suspensão quando não trazemos um atestado, que várias vezes nos é negado por um médico.
que não reconhece nossa exaustão. Desta forma, a nossa saúde e o tempo de nossa vida social e familiar são gastos com o trabalho. Então, quando vemos uma mobilização dessa, nos emocionamos. Gente, isso foi a tônica no Brasil, viu? Isso foi a tônica no Brasil. No Brasil, no Brasil. E a gente conseguiu dar várias entrevistas ao vivo. Tá rolando nas redes sociais uma entrevista que o camarada Juan, do PCBR, do DF, deu para o SBT. Sensacional. Inclusive, Juan, parabéns, meu camarada. Sensacional. Aqui em Pernambuco também, várias matérias da mídia burguesa foram pautadas pela agitação da gente. Por exemplo, a matéria aqui da Folha de Pernambuco, né? Escala 6x1, manifestantes se reúnem em Recife para a jornada de trabalho. Aí aparece aqui, ó, esse homem lindo, lindíssimo aqui, que vos fala. Isso aqui é no começo do ato ainda, viu, gente? Então, o pessoal ainda estava saindo do Parque 13 de Maio, bandeirinha aqui da UJC, bandeirinha aqui da UJC e tal. As declarações que eu dei. Começa aqui, na real. No Recife, o educador e comunicador popular Jones Manuel foi um dos organizadores da manifestação. Para ele, a ida às ruas é um fator decisivo para pressionar o Congresso por mudanças. Trazer o movimento para as ruas hoje é essencial. A luta pelo fim da escala 6x1 ganhou muita força no meio digital, mas é fundamental sair das redes e ocupar os espaços públicos para pressionar o Congresso e ampliar o debate público, destacou. Foi graças à pressão popular nas redes sociais que na última terça-feira a PEC conseguiu. Aí eu falo aqui. Esse ato é o primeiro de uma série que planejamos, incluindo panfletagens e mobilizações em terminais de ônibus e estações do metrô. A pauta já está forte, mas para vencer a resistência do Congresso e do empresariado, precisamos de mais pessoas na rua com frequência e constância, enfatizou. De acordo com o Jones, o projeto é apoiado majoritariamente... Eu nem falei isso, né? Eu falei que o projeto é majoritariamente apoiado pela classe trabalhadora, mas tudo bem. As pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros apoiam ideias progressistas. Eu falei ideias de esquerda. Porém, nos últimos anos, parte da esquerda majoritária se afastou dessas pautas populares, adotando governos mais alinhados ao neoliberalismo. Esse movimento é uma oportunidade para mostrar à população o que é de fato uma luta de esquerda genuína, focada no povo e com resultados concretos. Quando a população sente firmeza e vê que a pauta vai além do discurso eleitoral, ela apoia. Então a gente conseguiu em vários estados, e aí galera do VAT, galera da UP, galera do PSOL, galera do PCBR, enfim, conseguiu pautar muito debate na mídia burguesa, então o resultado para mim foi fantástico, fantástico. O que é que a gente precisa? A gente precisa sentar agora, tirar um calendário de lutas. A gente precisa cada vez mais escalonar as mobilizações. A gente precisa fazer com que, previamente aos atos, a gente consiga ter uma jornada de mobilização, de chamar, de avisar e tal. A gente precisa ter ações de maior impacto econômico na circulação do capital. E é assim, eu não vou falar aqui que tipo de ações eu estou pensando, porque é isso, né, gente? Não vou dar carne a gato, como a gente fala em Recife, não vou dar brecha para repressão, para criminalização, mas quem é militante, quem já foi para a luta de rua, quem já fechou um BR, quem já sabe do que eu estou falando. Então, as ações de mais impacto no processo de circulação do capital. E a gente precisa, a meu ver, não confiar só na pressão parlamentar. Acho que a pressão parlamentar é importante, fundamental. Inclusive, parabéns para o Rick Azevedo e a Erika Hilton, que sintetizaram esse movimento de articulação e pressão dos parlamentares. Mas a gente não pode achar que chegando na Câmara dos Deputados, só a pressão parlamentar vai resolver. Nesse sentido, para concluir esse vídeo, eu mostro para vocês a nota do PCBR, Construir a Luta pelo Fim da Escala 6x1, pela Redução do Jornada de Trabalho, que é uma nota que ficou muito boa, muito acertada, foi lançada antes dos atos, é uma nota que sintetiza o que é esse processo de luta, os desafios que estão colocados e os caminhos táticos que a gente tem que seguir, percebe? Então tenho certeza que foram atos muito exitosos. Leia a nota do PCBR, acompanhe nossas redes sociais. A gente vai estar soltando avaliações, a gente vai estar soltando debates, a gente vai estar disputando esse sentido, né, da continuidade das mobilizações, no sentido de construir um calendário de lutas, inclusive, que não fique só no ato pelo ato, mas consiga construir cada vez mais capilaridade, adesão da classe trabalhadora, mobilização e ações que impactem mais diretamente o bolso do capital, né, para a gente conseguir fazer com que o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais não só seja aprovado, como seja um ponto de viragem na conjuntura em que a gente saia de vez de uma defensiva e se coloque numa ofensiva da classe trabalhadora. Então é isso, quero
dar os parabéns para todo mundo que foi para as ruas, dizer para quem não foi que vá na próxima, é muito importante chegar junto, chamar todo mundo, convidar a galera e tal. Por fim, também quero agradecer a todo mundo que no ato de Recife, né, primeiro colou no bloco do PCBR, ficou lá com a gente. Bom, eu acho que para resumir, quem saiu fortalecido nesse ato, para mim, foi a esquerda radical, que conseguiu mobilizar esse ato na maioria das cidades, conseguiu estar à frente dessas manifestações e mostrar pro povo que essa esquerda que tá aí não representa a esquerda radical. E eu queria também agradecer a todo mundo que falou comigo lá no ato. É muito bom encontrar vocês pessoalmente e ver a carinha de vocês e ver quem tá somando na luta. Então, muito obrigado por quem foi falar comigo, cada pessoa que foi falar comigo. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilhe esse vídeo. E é isso. Beijos, até o próximo.